segunda parte da quinta catequese. Estamos agora falando da igreja. Na primeira parte nós falávamos do Espírito Santo e também da igreja. Vamos falar na segunda parte também da igreja, continuar. E a quem pertence a Igreja Católica? A todos aqueles que são batizados. Ah, mas aqueles que não são batizados não pertencem à Igreja Católica? Não. Porque nós somos incorporados nessa igreja pelo batismo, no dia do nosso batismo. E a gente incorpora nessa igreja e professa a mesma fé, a fé única da igreja. Professa a mesma fé e os mesmos sacramentos, Relação da Igreja Católica com o povo hebreu. Na verdade, em primeiro, a sua palavra, Sagrada Escritura, da qual o primeiro povo fez aliança com o seu próprio Deus, o povo hebreu. Depois, os patriarcas, e assim por diante, até hoje. Eu já falei que fora da igreja é impossível ter a salvação, e aqueles que são salvos fora da igreja por causa dela. A missão da igreja é anunciar o evangelho ao mundo inteiro e batizar a todos, como Jesus disse no dia de Pentecostes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levar todos a fazer parte desse mesmo povo de Deus e, consequentemente, conhecer a verdade que aí está para ser revelada. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Por que nós dizemos que a igreja é apostólica? Porque tem a sua base a fé apostólica. Efésios 2:20. Por causa de sua origem, ela tem origem apostólica, tendo como alicerce os próprios apóstolos. Por isso que nós dizemos que a igreja é católica, apostólica. Depois nós vamos dizer por que ela é romana também. E o seu ensinamento, nós temos o ensinamento da igreja, foi nos passado pelos próprios apóstolos. Não só aqueles ensinamentos que estão na Sagrada Escritura, claro, principalmente eles, mas também a tradição oral. E a missão dos apóstolos foi uma missão única, que foi testemunhar a ressurreição de Cristo, anunciar a ressurreição de Cristo. O Cristo ressuscitado. Testemunhar o Pai que enviou e também o Filho que envia o seu Espírito Santo. João 20:21. E os fiéis são aqueles que são batizados, que eu já falei, se tornam membros do povo de Deus, da família de Deus. E como é formado este povo de Deus? Ele é formado por uma hierarquia. Nós temos os ministros ordenados, papas, bispos, padres, diáconos, tal. Depois nós temos os leigos, que os leigos não são aqueles que não sabem nada da fé, que não sabem nada de teologia. Os leigos são aqueles que não são ordenados. Esses são os leigos. Depois nós temos os consagrados. Os consagrados é aqueles que dedicam a sua vida 100% à causa do reino. Estes são os consagrados. E essa vida consagrada é uma resposta ao chamado de Deus para a missão de anunciar o reino, o seu reino. Depois, no outro artigo do credo, creio na comunhão dos santos. E o que isso significa? A participação de todos os membros da igreja nas coisas santas, Sacramentos, por exemplo. Fé e os sacramentos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. A raiz da caridade. Por isso que Jesus fala, que, na verdade, as virtudes teologais, a principal delas, como diz São Paulo, é a caridade, ou seja, o amor.
Creio na comunhão dos santos. Procurar aqui. Nós já estamos adiantando, né? Falamos dos apóstolos, falamos um pouquinho do Papa. Isso, comunhão dos santos. O número 38. Número 38, né? Pergunta 38 do Catecismo. A comunhão de pessoas, né? Essa comunhão do santo é a comunhão de pessoas santas, unidas pela graça da fé do Cristo ressuscitado. Uns na terra, a igreja militante, outros no purgatório, a igreja padecente, que eu já disse, outros no céu, a igreja triunfante, né? Aqueles que foram salvos. E depois, nós precisamos saber de algo também muito importante. Vamos ver aqui. Comunhão dos santos. Maria, mãe da igreja. Maria, mãe da igreja. A Maria é mãe da igreja porque ela é mãe de Jesus, consequentemente. E no dia lá no Calvário, o que Jesus fez? Entregou Maria como a mãe dessa mesma igreja. Eis aí a tua mãe, né? Entregou para o apóstolo, é claro, né? Mas o apóstolo ele simboliza cada um de nós, que é a igreja, né? E aí ele entrega Maria como a mãe da igreja. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. João 19, 27. E é por isso que nós temos um carinho todo especial para com a Virgem Maria, porque ela é a nossa mãe, né? E depois nós vamos encaminhando já para o último último artigo do credo, né? Já para o artigo 12, nós estamos no 11, né? Crer na remissão dos pecados. Vamos lá. Remissão dos pecados é o artigo do credo 10º. Pelo batismo, nós somos remidos dos nossos pecados, de todos, veniais, mortais e assim por diante, né? Nós nos reconciliamos com Deus. O nosso pecado é apagado para a gente voltar à amizade com Deus. Isso depois do batismo. Mas depois do batismo pode ser que a gente ainda peque. E o que nós vamos fazer? Recorrer a um outro sacramento. Aí o sacramento da confissão, da reconciliação, da penitência. E a igreja, será que tem autoridade para perdoar os pecados? Quem deu essa autoridade a ela? Sim, ela tem autoridade, porque foi o próprio Cristo que deu essa autoridade para ela. Quando ele disse para os apóstolos, né? Lá em João 20, 22 a 23, a quem perdoares os pecados serão perdoados. Isso ele está dizendo para os apóstolos, mas consequentemente ele está dizendo para a igreja, porque os apóstolos aí são partes da igreja, né? Recebei, olha o que ele disse no dia de Pentecostes, né? depois da ressurreição, quando ele apareceu para os apóstolos. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados serão perdoados. Por isso que a gente precisa confessar depois do batismo, porque a gente peca de novo, né? E tem que reconciliar com Deus, porque se a gente não reconciliar com Deus, a gente não vai conseguir alcançar a vida eterna, a salvação, né? E não vamos fazer parte da igreja triunfante, né? Esse é o 10º, né? Deixa eu ver aqui. 10º artigo do credo. Remissão dos pecados. Ressurreição da carne. O que significa? Significa que nós somos mortais e que nós vamos morrer, vamos para o cemitério e a nossa alma vai ter que ir para algum lugar. No caso seria o céu, para o qual nós fomos criados, né? Mas só que ainda não será a ressurreição. A ressurreição ela vai acontecer no fim dos tempos, quando haverá a transformação de todas as coisas, o juízo final, o fim do mundo que a gente fala, né?
E aí nós vamos assumir o nosso corpo, não este aqui, né? Mas um corpo glorificado, como o de Jesus ressuscitado. E esta a nossa ressurreição. E com a ressurreição, nós voltamos ao nosso estado original, assim como nós fomos criados, né? Ah, mas existiu o pecado. Sim, mas o sangue redentor de Cristo purificou esses mesmos pecados e a gente assume de novo a nossa natureza original, né? Sem o pecado. E o nosso corpo, não este aqui, ele também vai para a vida eterna. Ele também vai para o céu. Mas não esse corpo nosso que mortal, sim. Um corpo glorificado, um corpo glorioso, que daí depois não vai ter mais morte, né? É eternidade, então não tem mais outra possibilidade, né? É só perseverar nesse mesmo estágio de ressurreição. E aí a gente precisa saber o que é a morte, né? Porque a gente confunde morte com ressurreição, a gente faz uma bagunça, né? A gente pensa que depois tem que existir reencarnação. A gente não, algumas pessoas um pouco desinformadas, né? E não existe nada disso. A vida é uma só, não tem outras vidas aqui nessa terra. Depois é só a vida eterna, tá? E a morte é a separação da alma do corpo. Quando alguém morre, o que a gente fala? É um cadáver. Morreu, fala, a alma saiu do corpo dele, morreu. Porque é a alma que dá vida ao corpo. E o que acontece com o corpo depois da morte? Se decompõe. Se vai para a terra, vira terra de novo, né? Volta ao pó de onde veio. Não fomos feitos do pó, da terra? Voltamos para lá de novo. E vai lá para se decompor. É por isso que a gente enterra. E o que acontece com a alma? Ela é encaminhada para um juízo particular. E espera unir a seu corpo novamente no dia do juízo universal. E aí, desse juízo particular, ela vai para o céu ou não vai para o céu, né? E o último artigo do credo, 12º. Creio na vida eterna. Como eu disse, essa vida eterna que inicia aqui na Terra, né? Essa vida eterna, ela vai assumir uma outra categoria logo após a morte e o juízo particular. O que é o juízo particular? É a retribuição imediata logo após a morte. Esse é o juízo particular. E o que é o céu? O estado de felicidade plena, né? A suprema e definitiva felicidade está face a face com o próprio Deus. 1 Coríntios 13:12. Purgatório é uma realidade daqueles que morreram sem ainda estar plenamente purificados, sem estar plenamente na amizade com Deus, mas que ainda espera completar esse processo de purificação para entrar na vida eterna, para entrar no céu. Então quem está no purgatório já está salvo, não tem direito de cair lá para baixo, né? Para o inferno não. Vai para o céu, mas ainda tem que terminar esse processo ainda de purificação. Não é muito simples não, tá? É difícil. E como é que nós podemos ajudar alguém que esteja no purgatório? Com as nossas penitências, com o oferecimento das santas missas, com os jejuns, com as obras de caridade. Porque agora eles não têm mais poder de se purificar, né? Nós aqui na Terra nós temos, mas eles não têm. E a gente se purifica como? Com as penitências. Jejum, mortificação, né? E assim por diante, né? Com as nossas orações, com as santas missas que a gente participa, né? E a gente pode ajudar essas pessoas do purgatório com as nossas orações, com as missas de sufrágios e com as comunhões, com as esmolas e com as penitências, como eu já disse. Mas se ninguém quiser fazer isso, se não querem fazer isso, né? Aqui na Terra, se não quer passar por esse processo, o que acontece? Não vai ter outra realidade, a não ser uma realidade também eterna, mas muito difícil, né? Que é a realidade do inferno. E aí estão os condenados. E quem são os condenados? Aqueles que viveram na inimizade com Deus, morreram na inimizade com Ele e não quiseram se reconciliar com Ele. Ou seja, morreram no pecado grave, no pecado mortal. E aí eles vão ficar por aí mesmo, né? E aí eles vão ter que descer, né? Lá para o inferno, né? Que morreram no estágio de pecado mortal. É quando Jesus fala, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ide para o fogo
eterno de Jesus no Evangelho de Mateus 25:41. Então é isso que eu queria falar do inferno, né? Não vou delongar mais, né, para falar sobre isso, porque nós não fomos criados para lá, nós fomos criados para o céu. A gente vai para o inferno de cabeça dura, né? A gente vai para o inferno porque a gente não quer ir para o céu e não vai ter outra realidade. Existem duas realidades eternas, o céu ou o inferno. O céu, a plena felicidade, o inferno, a plena desgraça, né? Juízo universal, eu já falei, né, que é o retorno da segunda vez de Jesus como supremo juiz para julgar os vivos e os mortos, né? O juízo final, o final do mundo, né? O juízo universal, a transformação de todas as coisas, né? Onde haverá a separação dos justos e dos injustos, das ovelhas, dos cabritos e assim por diante, né? Atos 24:15. É o dia da retribuição total, né? É o dia da nossa ressurreição, gente. Olha que maravilha, né? É o dia que a alma vai tomar o seu corpo. Aqueles que estão para o céu, seu corpo glorioso, voa para o céu. E aqueles que não foram para o céu, pegou seu corpo também, né? Todos vão participar da ressurreição. Um para a vida e outros para a tristeza eterna, né? Que é a realidade do inferno. E quando acontecerá isso? No fim do mundo, né? E quanto a esse dia, somente Deus sabe. Mas tem um detalhe, tem uma ideia para a gente. Para acontecer o fim do mundo, a transformação de todas as coisas, precisa de presságios. Na verdade, 3. O anúncio do evangelho no mundo inteiro, ou seja, todo mundo vai ter que saber do anúncio do evangelho. Segundo, os judeus vão ter que se converter ao cristianismo. Terceiro, o anticristo vai ter que aparecer, a grande apostasia, né? O anticristo é aquele que vai aparecer para querer destruir o próprio Cristo. É claro que ele não vai conseguir, mas ele vai atrapalhar bastante, né? Aqueles que estão com a fé vacilante vão desviar, né? Então, quando aparecer essas 3 realidades, esses 3 presságios, é sinal que a transformação de todas as coisas está perto. Mas quanto a isso, somente o Pai sabe. E nesse dia haverá a transformação de todas as coisas, novos céus e nova terra. 2 Pedro 3,13. A plenitude, onde vai atingir a plenitude do reino de Deus. A recapitulação de tudo em Cristo, tudo será transformado, né? Aí não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais doença, né? Vai ser maravilha, né? Como Adão e Eva naquela época, antes do pecado, né? Efésios 1:9, 1:10. Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15:28. Aí é a vida plena, a vida eterna, a vida transformada, a vida glorificada, a vida ressuscitada, né? Onde teremos um corpo glorioso, como o do Cristo ressuscitado. E aí, para concluir, né, a oração do creio, a profissão de fé, a gente conclui com o amém. E o que significa o amém? O amém é uma palavra hebraica que quer dizer assim seja, eu aceito, é assim mesmo, é verdade, né? Eu concordo, eu creio. Apocalipse 3:12. E aí termina com a última palavra da Sagrada Escritura, né? A última palavra da Sagrada Escritura é amém. Ou então por todos os séculos dos séculos. Mas no original é amém. Assim seja. Tudo isso, assim seja. Eu acredito. Tudo isso que foi dito, né? A Bíblia começa com no princípio e termina com a palavra amém. Então aí estão os 12 artigos do credo, né? Depois, na sexta catequese, a gente vai falar, né, do outro tema que eu vou falar no dia, né? E aí a gente recorda os 12 artigos do credo. Aí está o resumo da nossa fé, que a gente precisa acreditar. Se a gente não quiser acreditar, ou seja, a gente está colocando em xeque a nossa fé e, consequentemente, em risco a nossa salvação, né? Então, ficando todos com Deus, né? Deus abençoe a todos, Nossa Senhora os proteja
O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.